Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez nós vamos resolver o exercício de número 54. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: desenvolva um aplicativo que leia o peso e a altura de 7 pessoas, mostrando no final a. Qual foi a média de altura do grupo, b. Quantas pessoas pesam mais de 90 kg, c. Quantas pessoas que pesam menos de 50 kg têm menos de 1,60 de altura, d. Quantas pessoas que medem mais de 1,90 pesam mais de 100 kg. Então vamos à tela do visual. Eu vou começar aqui renomeando meu algoritmo para algoritmo 054. A função dele vai ser ler peso e altura de 7 pessoas e apresentar dados. Autor sou eu, Iago Franklin. A data está correta, seção de declaração nós vamos utilizar e vamos ao início do algoritmo. Esse é um exercício que a gente vai novamente utilizar a estrutura enquanto. Então, enquanto determinada condição for verdadeira, você vai executar para mim um determinado código, tá? Código 1, e depois você vai finalizar o enquanto com o fim enquanto. Então, fim enquanto. Como eu quero ler o peso e a altura de 7 pessoas, então eu vou criar aqui um C de contador e a ele eu vou atribuir o valor de 1. Então já vou vir aqui, dizer que C vai ser meu contador e vou declarar aqui C como sendo do tipo inteiro. E eu vou dizer que enquanto C for menor ou igual a 7, o meu código vai ser executado. E que código é esse? Primeiro eu vou perguntar qual que é o peso da pessoa. Então vou utilizar o escreva e vou dizer aqui, digite o peso da C pessoa. Então digite o peso da primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E aí eu vou armazenar essa resposta do usuário dentro da variável P. P que vai ser o peso. Então eu vou explicar aqui o que significa P. Eu vou jogar um pouco para dentro aqui para fazer uma indentação. E P vai ser o peso da pessoa. E o P vai ser do tipo real, né? Que não vai ser um valor inteiro, vai ser um tipo real. Significa que pode ser 54.5, 54.6, pode ser valores quebrados. Então, na sequência agora eu vou perguntar qual que é a altura da pessoa. Então, escreva, digite a altura da C pessoa. Então, digite a altura da primeira pessoa, da segunda pessoa, e aí eu vou armazenar isso dentro da variável A de altura. Vou abaixar um pouco e vou explicar o que significa A. Então, A representa a altura da pessoa e vai ser também do tipo real, ok? E agora, por último, eu vou colocar uma linha aqui para fazer uma separação de interface entre as pessoas, né? Então, escreva L, colocar uma linha, ok. Então, na alternativa A, ele pede para a gente calcular a média de altura do grupo. E para calcular a média da altura, eu preciso somar a altura de todo mundo. Então, vou criar uma variável chamada de SA, em que SA vai receber SA mais A, certo? Em que SA vai ser a soma de todas as alturas, e aí eu vou pegando a altura de cada um e vou colocando aqui dentro e vou acumular isso dentro de SA. Então, eu vou colocar aqui que SA é a soma da altura do grupo e vou declarar SA aqui como sendo real. Então, uma vez com SA, eu posso calcular o MA, que é a média de altura. Então, MA vai ser igual a SA dividido por 7, já que são 7 pessoas no grupo. Então, estou pegando a altura de todo mundo somado, dividindo por 7 e vou alcançar a média. A partir disso, eu posso explicar o que significa o MA. Então, MA é igual a média de altura do grupo. E eu vou aplicar aqui o MA também nas minhas variáveis. Ok, então a partir disso eu posso aqui partir para a alternativa B, que diz o seguinte: quantas pessoas pesam mais de 90 quilos? Então eu vou criar uma condição básica que, se o peso, que é representado pela letra P, for maior do que 90, então eu vou inverter aqui. Se peso for maior do que 90, então vou colocar o fim se e vou executar um determinado código. E que código é esse? Eu vou criar um contador de pessoas com mais de 90. Então eu vou criar uma variável chamada P90, que representa pessoas com mais de 90. Vou colocar aqui então. P90 representa pessoas com mais de 90 quilogramas. Então, P90 vai receber P90 mais 1, certo? Isso significa que se tiver uma pessoa com mais de 90 quilos, ela vai calcular para mim 0 mais 1 e vai virar 1. Aí depois vai ter outra pessoa com mais de 90 novamente e vai ser 1
né, do anterior, mais 1, e aí vai virar 2, e depois vai virar 3, e assim sucessivamente. Agora, se a pessoa tiver menos de 90, isso aqui vai ser simplesmente ignorado, ok? E a alternativa C diz que quantas pessoas que pesam mais de 50 quilos têm menos de 1,60. Então, novamente, vai ser um se, né? Então, se o peso da pessoa for menor do que 50, né? Já que são pessoas que pesam menos de 50 quilos, e tem uma altura superior, na verdade, inferior a 1,6 de altura, certo? Então, se isso daqui for verdade, já vou finalizar o meu fim C aqui para não esquecer, e aí eu vou executar o código 1, certo? Então, vamos colocar aqui, explicar o que significa cada coisa. P50 são pessoas com menos de 50 quilogramas. Além disso, a gente tem, por enquanto é só isso. E aqui a gente precisa declarar tanto o P90 quanto o P50, né, que a gente vai criar aqui, ó. Então vamos colocar o P50 vai receber P50 mais 1. O que isso significa? Que se a pessoa atender essa condição e essa condição, as duas ao mesmo tempo, eu vou criar um contador de P50 aqui que vai acumular essas pessoas, certo? Então, se a pessoa tiver só 50 e essa condição não for atendida, ou seja, ela for maior do que 1,60, isso daqui não vai funcionar. Ela precisa ser menor do que 1,60. Então, eu vou declarar aqui para mim o P90 e P50. Ambas serão do tipo inteiro, né? Que vai ser uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. São valores inteiros e não valores reais. Então, por último, a gente tem aqui mais uma alternativa, que é a letra D, que diz que quantas pessoas que medem mais de 1,90 e pesam mais de 100 quilos. Então, medem mais de 1,90 e pesam 100 quilos. Então, nós vamos criar novamente um se, tá? Se o peso da pessoa for maior do que 100 e a altura da pessoa for maior do que 1,90, essa regra vai valer. Então, coloco o fim C para encerrar. Eu vou criar aqui um P100, tá? Que é um contador de pessoas com mais de 100 quilos e tenha uma altura superior a 1,90. Se isso for verdade, eu vou ter um contador aqui que vai acumular essas pessoas para mim. E aí eu vou, mais uma vez, justificar o que significa o P100 aqui. O P100 são pessoas com mais de 100 quilos e altura maior de 1,9 metros. Aqui também. E altura maior, na verdade, aqui é menor do que 1,6. Nesse caso aqui de cima do P50, ela tem que ter menos de 1,6 metros, né? E nesse caso do P100, P50, né, 1,6 e o P100 é 1,9. Então tá ok. E vamos aqui também declarar o P100. Então tá ok. Agora, no final de tudo isso, temos que lembrar que estamos dentro do enquanto. Então, o enquanto aqui, por enquanto, ele vale só 1 e vai ficar valendo 1 para sempre. E agora nós precisamos que ele aumente no final de cada rodada. Então vamos falar que C vai receber C mais 1, certo? E agora, por último, nós só precisamos trazer os dados finais para o usuário. Então vamos aqui utilizar um escreva L e vamos dizer o seguinte: a média da altura do grupo é de MA, tá? Que é a média de altura, aqui ó, MA, metros. Então, essa foi a letra A. A letra B, que vai ser, ao todo, são P90. Primeiro tem que colocar aqui o fim das aspas, né? Para a gente apresentar a variável. Então, P90, pessoas que pesam mais de 90 quilogramas. Agora, a letra C, né? Escreva L. Vamos copiar essa linha aqui, fazer só algumas alterações. Ao todo são P50, né? Que a letra C fala que são pessoas com P50. São pessoas que pesam menos de 50 quilos e têm menos de 1,6 metros de altura. E agora vamos copiar novamente tudo isso. Vai ser a alternativa D, que é em relação a pessoas que são as pessoas de P100, né? Então, P100, ao todo são P100 pessoas que pesam mais de 100 quilos e têm mais de 1,90 metros de altura, certo? Aqui, ó. Pesam mais de 100 e tem mais de 1,90. Então, aparentemente está ok. Parece que todas as variáveis são declaradas. Se não tiverem, vai apresentar um erro e aí a gente corrige. Vamos aqui pressionar o F9. Então, digite o peso da primeira pessoa, tá? Pesa 56 e tem 1,5 de altura. A segunda pessoa pesa 150 quilos e tem 1,94 de altura. A terceira pessoa pesa 25, tá? É uma criança aí, tem 0,45 de altura. A quarta pessoa pesa 70
1,78 e tem 1,5. Não, tem 1,8 essa aqui. A quinta pessoa pesa 48 e é uma mulher aí que tem 1,63 de altura. A sexta pessoa pesa 49 e tem uma altura de 1,2. E a sétima pessoa pesa 200 quilos, tá? E tem uma altura aí de 1,8, certo? Então tá lá o resumo das nossas informações aqui, né? A média de altura do grupo é 1,47. Ele somou a altura de todo mundo aqui e dividiu por 7. Ao todo são duas pessoas que pesam mais de 90 quilos, né? Essa pessoa que pesa 200 quilos e essa outra que pesa 150. Ao todo são duas pessoas que pesam menos de 50 quilos e tem menos de 1,60 de altura, né? São duas condições. Então vamos identificar aqui, ó. Essa aqui não é, porque essa aqui pesa 56. Essa daqui ela pesa 25, ou seja, pesa menos que 50 e tem uma altura inferior a 1,60. E aqui novamente, não, essa daqui não. Essa daqui ela pesa menos de 50, mas tem mais de 1,60 de altura. Aqui, ó, ela pesa menos de 50 e tem menos de 1,60 de altura. E depois a gente tem uma pessoa que pesa mais de 100 quilos e tem mais de 1,90 de altura, que é essa pessoa. Ela pesa mais de 100 e tem mais de 1,90 de altura. Essa aqui, embora pese mais do que 100, ela tem menos de 1,90 de altura. Por isso ela não foi contabilizada. Então é isso, mais um algoritmo resolvido e te vejo no próximo exercício.